quarto ano, sou o professor Jefferson. Vamos dar continuidade ao conteúdo de História. Lembrando que o assunto de hoje é assunto novo. Vamos começar o capítulo 2, que inicia na página 240. E vamos tratar sobre os indígenas e o tempo da natureza. Lembrando que nós já sabemos o conceito de tempo da natureza, que nós já vimos em sala de aula. Mas só vamos relembrar o que é tempo da natureza. O tempo da natureza é quando nos orientamos com base em fenômenos da natureza, como o pôr do sol ou as estações do ano. Estamos utilizando o tempo da natureza, que é justamente o que nós vamos tratar. E os indígenas tratam isso de uma forma mais presente, de uma forma mais respeitosa do que nós que não vivemos essa realidade. Por exemplo, o calendário deles é baseado nos fenômenos da natureza. Por isso que vamos falar sobre os indígenas e o tempo da natureza, que é quando eles se organizam as suas atividades do dia a dia, observando a natureza. Então, na página 240 e 241, nós temos um exemplo, que é justamente de um indígena pescando, que é quando ele realmente se vê na natureza o momento certo para a pesca de tal peixe ou não. Entenderam? Então vamos lá. Essa percepção sobre o tempo. Como é que eles têm essa percepção sobre o tempo? Das estações do ano, sendo que para eles não é necessariamente nessa mesma nomenclatura. É como se fosse tempo de chuva, tempo que a chuva cessa, que é o tempo do plantio e da colheita. Ou as fases da lua, que é quando determinado peixe, eles sabem que já se reproduziu, então eles podem pescar. Ou não, então determinado peixe precisa desse tempo para se reproduzir. Então, viu aí como é que as coisas? Então, eles já têm essa própria percepção, observando o quê? As fases da lua, um fenômeno da natureza. É um tempo da natureza que eles estão observando, tendo essa percepção. Assim, eles vivenciam esse tempo no dia a dia deles. No exemplo, na página 242, 243 e 244, nós temos o povo Wari, que ele vivencia realmente esse tempo da natureza no seu cotidiano. Primeiro, eles tratam a natureza como divindade, eles fazem todo um ritual para que tipo de oferendas para determinada fator que eles vão vivenciar no dia a dia deles. Depois eles vão plantar, vão colher, e observando a natureza que eles vão ter essa percepção de tempo, quando é o tempo da colheita, o tempo do plantio, e assim sucessivamente, como eu já dei exemplos da pesca e da caça também. Então, esse tempo que eles vivenciam da natureza é no seu dia a dia, é observando tudo isso. Então, o tempo da natureza está ligado para eles à percepção de observar. Se eles observam que o tempo está apto para a colheita, eles vão fazer a colheita de determinado produto. Se está apto para plantar, fazer o plantio, eles vão plantar, preparar a terra e plantar. Então, tudo isso, que o que eles vivenciam o tempo no dia a dia deles é percebendo a natureza. E um dos exemplos é observar o céu. Exemplo das constelações e as fases da lua, que é quando eles realmente olham para o céu e veem que tempo é que está propício, se é de plantar, se é de colher. Ou até mesmo as horas que nós vimos até um exemplo no exercício anterior sobre o tempo da natureza, olhar para o sol e eu vou conseguir dizer que horas tem o dia, não é isso? Então, e a partir dessa percepção, dessa vivência no dia deles, de observar o céu, eles criaram o seu próprio calendário, que dita dia, mês e ano. Então é a partir dessa observação toda que eles tiveram, dessa percepção do tempo da natureza, eles começaram a criar o seu próprio calendário. Na página 247 nós temos exemplo de uma mandala que é o calendário deles, que dita dia, mês e ano. Eu vou ler o que está no livro de idade, na página 247. Existem diversas formas de organizar um calendário. Os calendários indígenas geralmente são representados por um círculo, dividido em ciclos que se repetem todos os anos com poucas variações. Isso aqui é um calendário, exemplo do povo tucano. Vocês até podem pesquisar em casa mais sobre o povo tucano para saberem realmente o que significa, né, cada ciclo desse daqui. Se a gente observar numa leitura mais ampla, a gente vê que tem o tempo da pesca, do plantio, da colheita. Então, cada época mostra que eles estão plantando e colhendo, ou pescando e caçando algo diferente, não se repetem.
Então, por isso que eles criam esse calendário, vivendo isso no dia a dia. Nós também já falamos isso sobre a história vivida, que é justamente isso. Tudo aquilo que eles vivenciam faz parte da vida deles, da história deles. Então, isso já é cotidiano, que nós já vimos. Isso é um cotidiano deles, do tempo do dia a dia do povo, seja ele tucano ou airi. Nós temos na página 241, 243, 244, 245, 248, atividades no livro didático para vocês realizarem, para realmente adentrarem a mais nesses conteúdos que nós estamos dando início, que é o capítulo 2, que se inicia na página 240. Então, realizando esses exercícios, vocês vão estar também agregando mais conhecimentos e também fazendo algumas pesquisas também sobre o povo airi e o povo tucano. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, sobre o conteúdo de história. Agradeço e até a próxima. E não esqueçam de lavar as mãos. Obrigado.